Hoje, vamos começar uma história nova na TV Impacto. Essa história, ela é um prosseguimento da nossa vida e vida esta que fazemos há cerca de 4 décadas, que é falar de esporte. Esporte deveria ser um segmento da sociedade que pudesse nos trazer uma educação consciente, uma educação participativa salutar, mas que muitas das vezes nos encontramos com percalços que não são o ideal. Vamos começar com uma notícia do São Raimundo. O São Raimundo deve ter 26 dias, pouco mais, pouco menos, para estar em campo no dia 14 de janeiro, diante de uma equipe do futebol paraense, quando começa a sua participação efetiva nesta competição. O treinador é mineiro, de nascimento, mas de prática esportiva do Ceará. Trabalhou no futebol cearense, trabalhou em algumas equipes do Nordeste, mas a última equipe foi a equipe do Ferroviário, que acabou sendo vice-campeão. Os atletas. Olha, Santarém, é preciso que se fale sempre das coisas do passado. Santarém era uma cidade de exportação de craques. Eu poderia numerar aqui muitos craques que saíram daqui. Manuel Maria para o Santos, que formou no maior ataque do mundo, Manuel Maria Coutinho pela IPEP. Darinta, que jogou ao lado do Luiz Pereira no Palmeiras. Bendelac, que jogou no Cruzeiro, ao lado de Palini e outros. Então, tivemos grandes nomes que saíram, santarenos que saíram para brilhar lá fora. E agora? A coisa mudou muito no futebol moderno. Porque o treinador que vem de fora, ele traz os jogadores que ele conhece. Isso quer dizer que a nossa base, a nossa origem de atletas da nossa terra, pouca chance ou nenhuma terá de vestir a camisa de São Raimundo, São Francisco e Tapajós, que são as equipes profissionais de Santarém. Agora, resta saber quem são esses jogadores. Como será? É uma grande interrogação. Como vai ser o São Raimundo, que precisa ter cuidado? Porque se não tiver cuidado, vai para a segunda divisão, como já está Tapajós e São Francisco. Por isso, ele é o único representante neste campeonato paraense de 2018 para esta competição. Que fique o alerta. Vamos aguardar a preparação. Vamos voltar a falar do São Raimundo. De como será e como irá se apresentar no estádio. Uma segunda notícia, uma segunda conversa com os senhores é sobre o estádio Colosso Tapajós. Eu estou preocupado, porque tenho convivido nos últimos 10 anos com o improviso, com a falta de preparação, com a falta de organização, seja da prefeitura, seja dos órgãos competentes da federação. Quer ver uma coisa? Eu não sei se a iluminação está pronta. O jogo é num sábado, deve começar às 18 ou 19 horas e vai acabar de noite. Essa é a primeira pergunta. Está ok a iluminação do Colosso Tapajós? Segunda pergunta. Eu venho batendo há 2 anos que o anel de torcedores debaixo do Colosso Tapajós está pronto, mas só é usado a metade. E eu perguntei, de certa feita, ao representante da federação por que não liberava. Ele disse que era uma obra que só poderia liberar quando o governo do estado concluísse. Eu digo, mas meu amigo, pelo amor de Deus, o anel está pronto. Por que o torcedor não pode se acomodar de uma maneira mais tranquila? Então a gente olha para o outro lado, a arquibancada que está pronta, o anel de baixo está pronta. Do outro lado da Sérgio Rem, você olha para lá, vê tudo pronto e não pode usar. Não sou eu que estou perguntando, é o povo, é o torcedor do futebol santarense. Por que eu não posso usar, se está pronto?
Ah, mas por que não está... Ah, meu amigo. E se não concluir esse estádio? Vai ficar lá sem usar sempre? E uma última questão. O torcedor fica preocupado nos jogos à noite do Colosso Tapajós. Mas por que fica preocupado, hein? Por que fica? Porque não tem transporte para ele voltar. Santarém não é mais a de 50 anos atrás, que a gente andava pelas ruas cantando de madrugada, sem sobruço de ser assaltado, de ser vilipendiado. Não, é tranquilo. É uma cidade dos sonhos, um paraíso. Hoje não. Hoje é uma mini metrópole, com todas as artimanhas, com todas as dores que as grandes cidades apresentam. E quem mora no Santarenzinho, quem mora na Nova República, quem mora na área verde, fica temeroso de sair 11 horas da noite e ter que ir a pé, porque não tem transporte. De quem é a culpa? Olha, a prefeitura é a primeira delas, porque ela gere, ela tem que gerir. Vamos ver se o atual prefeito vai fazer isso. Não é ela que dá concessão para os transportes coletivos? É ela. Então chama os camaradas, olha, meu amigo, dia de jogo do Campeonato Paraense, tem que ter pelo menos um ônibus para os bairros para levar o torcedor. Porque o que é que acontece? Ah, mas tem dado pouca gente. Sim, meu amigo, o cara que tem juízo, ele não vai para o estádio para sair 11 horas da noite sem ter transporte. A pé para Nova República é uma jornada muito longa e de muito risco. Por isso, fica aqui o questionamento no ar. E o último momento deste nosso primeiro encontro para marcar a história de Santarém na TV Impacto foi justamente com a pergunta: afinal de contas, o brasileiro, que antigamente era cantado em verso e prosa, irrespeitado pelo futebol que jogava, pela sua artimanha, pelo seu improviso com a bola no pé, hoje, perdemos esse elan? Perdemos tudo que tínhamos? Hoje somos meros imitadores do futebol europeu, que marca muito, que corre muito, mas não tem nenhuma criatividade, nenhum lance que a gente possa dizer, oh, que beleza. O artista da bola acabou? Porque passamos a ser Zé Ninguém. O Brasil disputou 2 títulos mundiais internacionais e perdeu. O Grêmio perdeu e o Flamengo perdeu. Mas eu quero me ater, além desta vergonha de não ganhar nenhuma final há muito tempo. O Flamengo tem mais de 19 anos ou 20 anos que não ganha. E o Grêmio também não é pouco tempo. A grande vergonha foi o que foi feito pelo torcedor do Flamengo. E aí fica aquele sorriso de desdém que a equipe lá de Madrid, o Real Madrid, fez diante do Grêmio. Quando tinha uma marcação, abre aquele sorriso como quem diz, e aí, seu juiz? Aquela coisa que a gente vê que é uma galhofa. Mas por que faz isso? Porque ficamos abaixo do nível técnico que tínhamos há 30, 40 anos atrás. Perdemos o respeito. E aí o que fazemos? Você diz, não, mas na Europa o comportamento do cidadão não precisa força. Que em alguns estados ainda tem, o nosso tem. O Colosso Tapajós tem força, já prestou atenção? É um buraco de concreto. Se cair ali, está arriscado até morrer. Tiraram os alambrados, que é aquele feito com proteção. Hoje o torcedor pode, né, olhar sem nenhum anteparo na sua frente. Na Europa, o cidadão vai para o estádio de paletó, na sua melhor roupa. Tá, o comportamento é diferente. Mas eu falo do comportamento agressivo. Que este é o que nos acompanha. Este é que é deprimente. E olha, a FIFA, a Conmebol, ela tem realmente razão? Tem sim. Tem razão de punir, de nos tratar de uma maneira diferente. Vamos lembrar do Corinthians, né? Lembra lá da Bolívia? Nós assassinamos uma criança. Por quem? Por irresponsabilidade de um torcedor brasileiro, que é da famosa Gavião da Fiel. Isso não é torcer, gente. Isso é ser criminoso. Isso é ser bandido. Lamentavelmente, os fatos que ocorreram, Deus estava com a mão em cima do Maracanã, meus amigos. Porque não morrer ninguém ali foi um ato divino. Porque toda aquela bagunça era para morrer muito mais gente.
infelizmente, uma vergonha. Porque na Europa, nos jornais, na televisão, foi o assunto do final de semana. A baderna, a anarquia do torcedor brasileiro. Isso nos atinge? Enquanto imprensa, enquanto povo? É claro que atinge. É claro, a desorganização total, arrebentar portas, portões e invadir como se fosse uns três locados. Gente, infelizmente, nós temos que conviver com essas coisas. É lamentável. Tomara que um dia você possa pegar o seu filho, a sua filha, a sua esposa e levar para o estádio para uma diversão. Eu sempre tenho dito, eu digo há 40 anos, a diversão do pobre é o esporte e o futebol. Porque é lá que o pobre se encontra e extravasa a sua alegria e a sua tristeza. Não desta forma, porque esta forma é vergonhosa, nos humilha e precisamos tomar uma providência. Por hoje, a despedida. Tenham todos um deleite muito bom nesse primeiro momento nosso. Espero voltarmos sempre com comentários daquilo que nos aflige ou daquilo que nos alegra no futebol. Por enquanto, não é bom. Mas, de qualquer maneira, voltamos na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá!